sabe, as pessoas perguntam, mas isso é difícil. Não é difícil. Derrotar o crime organizado e derrotar no teu celular, você anda na rua, você sabe que você vai ter um filho da mãe que vai roubar teu celular. Dá pra parar esse cara e dá pra parar fácil. Não é difícil. É que as leis brasileiras são as piores leis do mundo. As leis penais brasileiras foram feitas para ajudar bandido. E não é uma opinião, é só você estudar, ver como é que funciona a progressão penal, que faz com que o bandido que foi preso, ele saia logo em seguida. As saidinhas, que é outra maluquice que tem. As penas são muito brandas. A reincidência, que é o cara que comete crime várias vezes, ela não é por... Não, isso é ridículo. Até agora foi aprovado a PEC do Kim para aumento de pena para furto, roubo e receptação. E se eu não me engano, a receptação ficou com com uma pena máxima de 6 anos, né? Eu ainda acho que é pouco. Porque realmente até 4 anos a pessoa não cumpre. E tipo assim, meu filho, isso é ridículo. Se tem 1 ano de prisão, tem que cumprir 1 ano de prisão e ponto, acabou, sabe? Ainda como deveria. Nos Estados Unidos você é reincidente, meu velho. Você vai ficar muito tempo em cana. Você não vai sair da cadeia. Aqui no Brasil, o cara é reincidente, aí sai e estupra uma freira, como aconteceu agora. Vocês viram esse caso? Uma freira de 82 anos. Cara, não faz sentido nenhum. Mas assim, a coisa que menos faz sentido nessa história toda é ele ter saído tantas vezes da cadeia. Exatamente. Esse cara não podia ter saído já na primeira da cadeia. E, entretanto, nós vivemos um país em que o bandido sempre sai da cadeia e vai ter... pode falar palavrão aqui? Vai ter sempre uma vagabunda, professora de sociologia, ou um maconheiro que participa de suruba, professor de uma universidade federal. Não, veja só, meu amigo, nós precisamos ressocializar. Esse rapaz, na verdade, é uma vítima. Para, cara. Tem gente morrendo por causa dessa... Ai, gente, vamos lá. Como é que fala? As interpretações do Renan são maravilhosas, né? Pelo amor de Deus, isso aqui é muito bom. Da professora de sociologia ou do fumeta. Isso é engraçado, que esses caras não andam com esses malucos. Lógico que não. Entendeu? Eles gostam de falar desse maluco. Então, porque é bonito. Se você for olhar pro lado humano e falar assim, não, vamos ressocializar. Só que não anda, mano. Não. E que geralmente são playboy. Lógico. Não, sim, quem fala dessas coisas, eu vou dar um exemplo, isso é muito concentrado em São Paulo e no Rio, essa intelectualidade. Sim. Mora no bairro de Pinheiros, São Paulo. Pinheiros é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Os bares são caros, os restaurantes são caros. Só que aí o cara bota uma MPB pra tocar e ele acha que eu sou meio popular. Mesma coisa no Leblon, nas Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. Bairros ricos, não precisamos discutir a desigualdade e por que a desigualdade. Merda. Assim, esses caras são os canalhas. Isso é coisa de gente canalha. E nós não podemos deixar que essas pessoas canalhas determinem basicamente a nossa segurança, a nossa vida, que é o nosso bem maior, a vida dos nossos amigos, parentes. Então, essas pessoas precisam ser destruídas. E a gente tem que ter um projeto. Cara, aí que tá, eu fico numa dúvida. É realmente muito cruel se essas pessoas, elas genuinamente acreditam nessas coisas que elas falam ou se elas só estão enganando as pessoas. Porque às vezes realmente parece que elas acreditam muito, sabe? Mas tipo assim, não tem como acreditar numa baboseira dessa, sabe? É bizarro, bizarro. Às vezes, não sei, a pessoa vive numa torre de marfim tão alta que ela tá extremamente desconectada da realidade. Que chegue ao poder e mude completamente as leis e demonstre que esses caras que hoje, no fim do dia, direto ou indiretamente, recebem dinheiro gringo pra defender maluquice, e sim, a maior parte do dinheiro que sustenta ONGs de direitos humanos no Brasil vem de fora do Brasil, esses caras não podem participar do debate público. Um cara que recebe dinheiro, por exemplo, indiretamente do governo americano, como o próprio governo americano demonstrou da USAID, ou recebeu dinheiro de ONGs como a do George Soros pra defender direitos humanos no Brasil, esse cara tá, na verdade, interferindo no Brasil pra tornar o Brasil mais inseguro através de uma política que veio de outro país. Cara, isso tem que ser proibido. Sim, ponto. concordo. Proibido. O cara não pode vir uma grana gringa pra interferir na forma como a gente se administra. Cara, e quando você vê, por exemplo, o Lula indo para os Estados Unidos falar com o Trump sobre aprender o crime organizado e tudo mais, quando você ouve ele falar sobre isso, o que você pensa? Primeiro, assim, o Lula não tem a menor ideia mais do que ele tá falando, o Lula tá ficando senil. Então ele já é um cara, vamos dizer, atrapalhado das ideias. Só um parênteses aqui, né, cara? Como é que esses rapazes jovens aí, meus parabéns, fazendo perguntas inteligentes, extremamente diferente daqueles jornalistas com anos de carreira nas costas que só fazem as mesmas perguntas porcaria e que não acabam não levando a lugar nenhum. Meus parabéns aí pra vocês, podcast Fala Fi podcast. Ele já é um cara que tinha concepções muito confusas sobre política. Hoje ele ainda tá ficando senil. Então o Trump, né, o que vocês devem ter visto, o Trump e outros presidentes americanos estão falando em fazer um combate integrado ao crime organizado nas Américas. Não, essa daí, que você falou aí no comentário, Kelvin, né? Das mulheres que tentaram agredir o Guto, rapaz, aquilo é extremamente engraçado, pelo amor de Deus, assim. Pra mim aquilo é super cômico. A mulher, ela tava fora de si, rapaz, ela tava fora de si, batendo na mesa, tipo, meu Deus, recua. E daí o Guto não recuou, eu acho que ela deve ter ficado, assim, com um negócio na cabeça dela, tipo, o que eu faço agora? Eu gritei, ele não foi, eu bati na mesa, eu fiquei aqui igual um animal, me comportando de forma animalesca, e ele não foi, e agora eu faço o quê? Cara, pelo amor de Deus, essas pessoas são muito sem noção, muito sem noção. Não, e aí teve uma hora que falou assim, porque eu estou aqui defendendo a vida, menos quando é a vida do aborto, né? Aí não quer defender, né? Mas tudo bem. Eu tive nos Estados Unidos, eu tive em Washington, a capital dos Estados Unidos, e eu conversei com gente, inclusive da administração Trump, e eu falei, olha, esse é um foco, esse deve ser o foco total no hemisfério aqui, foco total no nosso continente. E eles falaram, não, haverá um foco do nosso governo nisso, sim. Aí ele falou, agora o governo de vocês, né? O governo nosso é aliado do tráfico, o governo brasileiro é aliado do tráfico. Então há uma noção do governo americano disso. Então o Lula, ele ficou muito preocupado, porque não é nem que ele acha que os Estados Unidos vão invadir o Brasil, os Estados Unidos não vão invadir o Brasil. Os Estados Unidos conferirem ao PCC e ao Comando Vermelho o status de organizações terroristas, apenas é uma constatação da realidade. Ele não tá fazendo nada. Cara, ele soltou o vídeo. Tá lá disponível já. Olha lá. Tá muito bom. Assiste. Vai ter parte 2, mas acho que não são com elas. Acho que são com as pessoas que ele conversou antes. Mas ele soltou já. Eu vi hoje. É maravilhoso. Em constatar a realidade. Isso não significa que, por considerá-las terroristas, eles vão basicamente meter aviões e tacar bomba aqui. É isso que eu ia perguntar. Eles não vão... Não, eles não podem fazer isso. É um reconhecimento. O exemplo que eu dou o ETA era um grupo terrorista que havia na Espanha, lá no País Basco.
foi enfrentado pelo exército, pelas forças especiais da Espanha, as forças policiais espanholas. O IRA, na Irlanda, a mesma coisa. E os Estados Unidos reconheciam eles como terroristas. Os Estados Unidos não fizeram interferência na Espanha ou na Irlanda. Né? O que eles estão comentando é, meu Deus, a nossa soberania está sendo atacada, que é o que o Lula fala. Na prática não tem soberania nenhuma. A partir do momento que você não controla o próprio território, porque o Comando Vermelho controla o seu território, é porque você não é A soberano. soberania não é nossa. Né? Cara, Não, nada. Esse argumento aí que o Renan fala, que a galera traz, de que não, se considerar terrorista, vão invadir o Brasil. Gente, isso não tem nada a ver. Tipo, a pessoa, ela simplesmente tira uma informação do bumbumzinho dela. E aí ela joga como se fosse uma verdade absoluta. Onde que isso aconteceu, sabe? E outra, na Venezuela, não precisou declarar nada para eles chegarem lá e invadirem. Eles só invadiram e pronto. E se quisessem invadir aqui, não é uma nomenclatura de considerar ou não o crime organizado, o terrorista ou não, que vai mudar alguma coisa. O cara quiser, ele entra e pronto, acabou. Os nossos militares ficam tirando matinho e pintando meio fio. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? o cara tem que esperar os Estados Unidos reconhecer o bagulho pra depois... Exato. Não faz sentido nenhum. Nenhum, pra emitir a opinião dele. Ó, eu vou falar, viu? Acho que já que esse podcast aqui ele vai ser um podcast de proposta, e isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é valioso, porque realmente muitos jornais, eles estão fazendo, muitos jornais estão querendo fazer só de picuinha, porque eles estão querendo deixar essa coisa de Lula e Bolsonaro. Tanto que vocês podem ver a maioria das pesquisas, os jornais só falam em Lula e Bolsonaro. E isso não quer dizer nada, isso me irrita muito, porque as pessoas têm que entender que elas têm que votar naquele que melhor te representa. Aquele que melhor te representa não é um bandido, pelo menos não se você for uma pessoa honesta. Aquele que melhor te representa é aquele que tem um plano, um projeto concreto, aplicável, que seja executável e que essa pessoa consiga executar dentro do período de mandato para tornar o Brasil melhor. E, por consequência, a tua vida e a vida das próximas gerações. Então, né, você tem que avaliar pelas propostas. E aí a mídia fica, porque Lula e Bolsonaro, sendo que, tipo... Também a gente não pode, de certa forma, a gente não pode tirar essa responsabilidade da mídia, porque eles estão ali pra dar as notícias importantes, pra dar as coisas relevantes. Então, cara, mostra todas as opções. Mostra, olha só as evidências que tem desse daqui. Olha as evidências que tem desse daqui. Olha as evidências que tem desse outro aqui. Mas não, eles querem ficar nessa dicotomia porque é uma retroalimentação, sabe? O petismo, ele se alimenta do bolsonarismo, o bolsonarismo, ele se alimenta do petismo, e a mídia se alimenta dessa briga. Só que, assim, eu não consigo entender, honestamente, tá? Como é que ainda tem gente que consegue ficar preso nisso, porque pra mim é uma coisa já tá tão maçante, tão desgastado. Cara, existem vastas provas de que o Lula é bandido. Existem vastas provas de que Flávio Bolsonaro é bandido também, é corrupto, ambos são ladrões. Você pode gostar mais de um, você pode gostar menos de outro, você pode achar que um é menos pior ou que o outro é menos pior. O fato é, ambos roubaram o seu dinheiro. Ambos são ladrões. E nós não deveríamos, em hipótese alguma, aceitar qualquer um dos dois. Não só a gente não deveria não aceitá-los, como eles não deveriam sequer poder se candidatar, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é uma piada. Então as pessoas querem ficar nessa dicotomia porque... E aí, como eu tava falando, né, me perdi aqui, né, mas tá ficando maçante, já tá ficando desgastante. Como é que vocês não percebem isso? Como é que vocês, petistas, não percebem que vocês estão sendo enganados? Como é que vocês, bolsonaristas, não percebem que vocês estão sendo enganados? E só parem de formar a opinião de vocês com base na opinião de outras pessoas, sabe? Tu viu alguma coisa? Não acredita em nenhum dos lados. Pega essa informação e vai atrás, mas assim, ó, vai atrás de verdade. Abre uma matéria, pesquisa de onde é que veio essa fonte, procura essa fonte, vai atrás, entendeu? De realmente se aprofundar na informação. E aí você decide com a sua própria cabeça, independente se for uma decisão... sei lá, não sei se a gente pode classificar em boa ou ruim, mas independente de qual for a decisão, vai ser uma decisão sua, pensada da sua cabeça, não uma decisão que você só incorporou de alguém, sabe? É isso aí, tenham uma boa noite, muito obrigada por estarem aqui e é isso. Esse foi mais um Opinião de Centavos. Se vocês gostaram, se inscrevam para mais. Até a próxima.